Troibo ad altere Satanas. Ad Satanas qui laetificat gloria mea. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre O Bebê de Rosemary, que é um romance do Ira Levin, publicado originalmente em 1967 e adaptado aos cinemas pelo Roman Polanski no ano seguinte. Esse daqui foi o livro mais votado pelos membros do clube de apoiadores e apoiadoras do canal. Então nós fizemos essa leitura, se não me engano, ou em setembro ou em outubro, não me lembro mais. Então, como já faz um certo tempinho, estou aqui, como só ia acontecer com as minhas anotações, até porque eu tenho várias coisas para falar sobre este livro. Então veja, como eu disse, o romance ele foi publicado em 67, virou filme em 68, mas as ações se passam em 1966. E por isso mesmo eu resolvi começar esse vídeo falando um pouquinho do contexto da década de 60 nos Estados Unidos, que é um momento bem interessante por vários motivos para a gente pensar naquilo que o autor conseguiu captar dessa geração e transpor aqui para essa narrativa. Primeiramente, nós estamos falando de um período marcado por um pessimismo e por um descontentamento muito grandes por conta da Guerra do Vietnã, que começou, se não me engano, em 59. E, ao longo da década de 60, as consequências dessa guerra foram ficando cada vez mais nítidas para a população estadunidense. Por outro lado, isso acabou levando ao fortalecimento da contracultura como esse modo de questionar e se opor à ordem e à ideologia hegemônicas. E por isso mesmo, havia nos Estados Unidos um clima geral de valorização da juventude que, no romance, se traduz no fato de que os vilões são todos idosos. Em segundo lugar, desde o final da década de 1950, o diabo passou a povoar cada vez mais o imaginário coletivo dos Estados Unidos, sobretudo por conta do cinema com filmes como A Noite do Demônio, de 1957, A Maldição do Demônio, de 1960, O Olho do Diabo, que é um filme excelente, de 1960 também, A Filha de Satã, de 1962, e A Orgia da Morte, de 1964, para citar apenas aqui alguns exemplos. Além disso, o movimento da contracultura acelerou um processo de secularização da fé que já estava em curso nos Estados Unidos desde o início do século XX. Então, já antes, havia esse apego a um misticismo que permitia que as pessoas acreditassem em alguma coisa sem necessariamente se vincular a um sistema religioso mais organizado. E assim foi que surgiram várias seitas e vários grupos dos mais diversos, quase sempre com um discurso místico. Então, se você pensa, por exemplo, em todo aquele apego do movimento hippie às filosofias do Oriente, você percebe muito bem esse movimento de secularização da fé, pensando nessa fé que não dependia mais de uma igreja organizada para funcionar, para chegar às pessoas. Mas aí você tem casos um pouco mais extremos e um pouco mais graves, como por exemplo foi lá a seita comandada pelo Jim Jones, ou então na família do Charles Manson, que também tinham ali, que também eram grupos que tinham ali algum tipo de discurso religioso muito evidente. E tudo isso acabou confluindo para duas coisas muito curiosas, pensando aqui em O Bebê de Rosemary. E aí, essas coisas que eu vou falar agora, não sei se você sabe disso, mas já há algum tempo eu estou me interessando cada vez mais em estudar
a relação entre bruxaria e o diabo na literatura e nas artes de maneira geral. E por conta disso eu estou lendo várias coisas teóricas sobre esses temas. Inclusive eu já fiz, acho que um vídeo falando de algumas dessas leituras teóricas. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas enfim, pensando em todo esse contexto dos Estados Unidos, eu me lembrei aqui, e é claro, pensando em todo esse contexto dos anos 60, aplicado aqui à leitura de O Bebê de Rosemary, eu me lembrei aqui de trechos de alguns livros que eu gostaria de mencionar aqui brevemente. São eles, então, O História do Medo no Ocidente, do Jean Delumeau. Esse daqui é um livro muito interessante. E em dado momento, o autor ele vai falar um pouquinho sobre como historicamente foi se construindo esse medo da bruxaria como um elemento que indicava a presença do diabo na Terra. Também me lembrei um pouquinho aqui de alguns comentários que estão neste O Diabo, uma biografia, do Philip Almond. Em dado momento aqui, o autor vai falar um pouquinho sobre essa relação entre bruxaria e satanismo, pensando nessas seitas que estavam ganhando força ao longo da história. Também me lembrei aqui de alguns comentários do Robert Muschenblatt, nesse Uma História do Diabo, do século XII ao século XX. Inclusive esse livro aqui, em vários sentidos, ele acaba aprofundando um pouco da discussão proposta pelo Almond aqui neste outro livro. E por fim, eu me lembrei bastante deste livro aqui, do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander, chamado História da Bruxaria. O que acontece? Principalmente nesse livro aqui, existe um dado que me chamou muito a atenção. Esse dado é o seguinte: em 1962, aquele movimento neopagão chamado Wicca, que estava cada vez mais forte em todo o Reino Unido, chegou aos Estados Unidos. E os responsáveis pela migração oficial desse movimento do Reino Unido para os Estados Unidos foi um casal chamado Raymond e Rosemary Buckland, ou algo do tipo. Então, esse é o primeiro dado, que, enfim, é uma coincidência, no mínimo, curiosa, né? E a segunda coisa que eu fiquei pensando bastante a partir da minha leitura aqui do Bebê de Rosemary foi o seguinte: desde 1960, um grupo passou a se autodeclarar satanista, e esse grupo era encabeçado por um sujeito chamado Anton LaVey. E esse cara fundou a Igreja de Satã e escreveu a Bíblia Satânica exatamente em 1966, que, como eu disse antes, é o ano em que se passam as ações aqui de O Bebê de Rosemary. Com isso, é como se o Ira Levin aqui se apropriasse de todo um zeitgeist, de todo um contexto cultural e discursivo no qual a discussão sobre o diabo estava ganhando espaço fora do discurso estritamente religioso. Porque é isso. Historicamente sempre se falou do diabo, e esses livros que eu mencionei aqui agora, eles mostram isso muito bem. Mas ao longo do século XX que essa discussão ela sai um pouco do campo meramente teológico, e o diabo passa a ser visto como um agente quase cultural mesmo para algumas sociedades, como é o caso lá dos Estados Unidos, principalmente por conta dessa influência do cinema, enfim. E o autor faz isso, então, ele se apropria de toda essa discussão em um romance que, no fim das contas, tem como foco não o bebê, mas a própria Rosemary. Até porque todo o sofrimento da gravidez e a sensibilidade da mãe durante esse período são temas privilegiados ao longo da narrativa. Então, mais importante aqui do que o bebê da Rosemary é a própria Rosemary nesse processo de ir se tornando mãe aos poucos, digamos assim. Parêntese no vídeo, não sei se você está escutando, mas começaram a fazer barulho de obras aqui perto, eu espero que isso não atrapalhe muito essa minha fala. Mas o que eu estava prestes a dizer era o seguinte: veja que, por essa valorização desse processo da gravidez da Rosemary, a ideia de maternidade vai ser central aqui no romance. E essa ideia acaba sendo rasurada diante da possibilidade de pensar no filho como um monstro em potencial. E, aliás, esse é um questionamento que aparece com alguma frequência
desde pelo menos o momento em que o Freud começou a associar à infância elementos que não são tão ligados à pureza como se pensava antes dessas reflexões freudianas. Mas aí, pegando exemplos da literatura, pense aí em livros como O Senhor das Moscas, do William Golding, que foi publicado em 1954, ou ainda mais recentemente, pense aí em romances como Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, que foi publicado em 2014. Em ambos os livros, nós temos uma discussão muito interessante, né, sobre a infância, e essa discussão acaba fazendo com que esse período da vida de uma pessoa saia do campo ligado apenas à pureza e se aproxime perigosamente da ideia da manifestação de um mal que é natural e subjacente ao ser humano. Se não me engano, no meu vídeo aqui sobre Distância de Resgate, eu cheguei até a falar um pouquinho mais sobre essa representação problematizante da infância e principalmente essa imagem problematizada da maternidade, né? Então, se você não viu meu vídeo aqui sobre o Distância de Resgate, eu vou deixar o link para ele lá embaixo também. Mas enfim, voltando aqui então ao bebê de Rosemary, veja que essa visão rasurada da maternidade está tão presente aqui no romance que, pensando no fim dessa narrativa, que é um fim bastante pessimista, diga-se de passagem, o grande sacrifício da personagem central aqui é assumir esse papel de mãe, apesar da possibilidade de olhar para o filho como um monstro. Já quando a gente pensa no filme dirigido lá pelo Roman Polanski, ele foi responsável por popularizar o diabo no cinema ainda mais, porque veja, antes havia sim esse movimento de representar o diabo, mas esse movimento ganha uma força ainda maior graças ao filme do Polanski. Então, muito provavelmente, filmes como O Exorcista, lá de 1973, ou então A Profecia, de 1976, não teriam a aceitação que tiveram se não fosse o surgimento aqui do bebê de Rosemary antes. E esse filme, ele se insere na famosa trilogia do apartamento do Polanski, que conta ainda com o incrível Repulsa ao Sexo, de 1965, e depois com O Inquilino, de 1976. E o que esses filmes têm em comum não é apenas o fato de as ações se passarem quase que inteiramente em apartamentos, mas também a criação de ambientes claustrofóbicos que vão aos poucos drenando a sanidade dos protagonistas, que por isso mesmo vão se tornando cada vez mais paranoicos a ponto de não conseguirem separar o delírio da realidade. E nesse aspecto, o bebê de Rosemary é interessante por conta da dúvida que vai aos poucos se insinuando no leitor, no caso do livro, e no espectador, no caso do filme. Então veja, durante grande parte dessa narrativa, a gente não sabe se de fato há uma seita diabólica atrás do filho da Rosemary, ou se tudo isso não passa de uma ilusão que ela foi criando por conta da fragilidade da gravidez e ainda das conversas que ela tem com um amigo que é escritor. E veja que essa dúvida não me parece à toa quando a gente pensa em algumas discussões mobilizadas por essa narrativa. Porque, afinal de contas, essa dúvida só acontece porque o espectador ou o leitor está colocando sob suspeita o ponto de vista feminino. E aí a gente sabe que nós estamos inseridos em uma sociedade que, historicamente, é extremamente ligada a valores patriarcais. Então, você desconfiar de mulher é uma coisa socialmente aceita. Veja bem, eu não estou falando que eu acho isso correto. Eu estou falando que a nossa sociedade, historicamente, foi se construindo dessa maneira. E me parece que essa é uma das discussões possíveis de serem feitas a partir aqui dessa narrativa, né? E o modo como o autor vai criando essa dúvida é muito bom, porque quando você chega no fim do texto e vai repassando
todos os eventos que aconteceram desde o início, a gente fica com a impressão de que tudo estava lá desde sempre. Então, as perguntas indiscretas da Minnie, que é uma das personagens aqui, as conversas, os sonhos estranhos que a Rosemary tem, tudo parece esconder uma realidade diferente daquela que nos é apresentada em um primeiro momento de modo mais superficial. Mas, voltando rapidamente lá para os filmes do Polanski, e evidentemente que eu sugiro que você assista o filme, caso você ainda não tenha feito isso, né? Tem outra coisa em comum entre os 3 filmes lá da trilogia do apartamento, principalmente quando a gente pensa no Repulsa ao Sexo e no Bebê de Rosemary, que é a temática da alienação. Veja, o diretor, ele faz uma adaptação muito fiel aqui ao romance, e em ambos os casos nós temos aqui uma atualização de várias características do gótico, da literatura gótica. Então, tanto no romance quanto no filme nós temos uma narrativa cheia de segredos, nós temos o isolamento da protagonista, a questão da loucura, a crise e a dissolução da família como uma instituição socialmente estabelecida, e por aí vai. Na verdade, vários filmes de terror dessa época, e me parece que o filme Bebê de Rosemary é um dos grandes responsáveis por isso, vários filmes de terror daquela época acabam deixando o medo muito mais cotidiano. Então, o que assustava a partir dos anos 60 no cinema não era mais o monstro, o ET, o lobisomem, o fantasma, etc. O que assustava no cinema daquela época era o Norman Bates, era o vizinho, era o cara maluco da vizinhança, era o filho, no caso aqui, do Bebê de Rosemary, e por aí vai. Então, o mal é algo que surge até nas melhores famílias e não depende de um elemento fantástico, de um elemento sobrenatural. É a própria estrutura da família que está sendo posta em xeque e que, com isso, acaba gerando consequências nefastas que levam a essa sensação do medo retratada no cinema. Então, no caso aqui da Rosemary, essas consequências nefastas, elas se ligam ao tema da alienação, que se potencializa, já que as circunstâncias da gravidez acontecem sem qualquer consideração à vontade dessa personagem, e a gravidez em si é esse período que deixa a mulher alienada do próprio corpo, já que a mulher não consegue mais controlar nem a si mesma. Tanto que só em 3 momentos ao longo dessa narrativa é que a Rosemary consegue tomar as rédeas da própria vida e do próprio corpo. Então, o primeiro momento em que ela toma as rédeas da situação é o trecho em que ela muda o corte de cabelo e ela é criticada por todo mundo por ter feito isso. O segundo momento acontece quando ela decide fugir ao acreditar estar sendo perseguida por uma confraria de satanistas. E o terceiro momento em que a Rosemary decide tomar as rédeas da situação acontece quando ela assume o papel de mãe no fim da narrativa. Mas aí, se a gente pensa em como essa imagem da mãe é construída socialmente, ao assumir esse papel, a Rosemary acaba também se alienando do ponto de vista social. Então, no fim das contas, a protagonista aqui aparece como uma ferramenta a ser usada pelo marido para conseguir sucesso e pelos supostos satanistas para conseguir algo mais. Mas aí, antes que eu me adiante aqui, vamos falar um pouquinho sobre o enredo deste romance, porque é claro que eu já falei aqui várias coisas como se você soubesse do que trata essa narrativa, mas pode ser que você nunca tenha visto o filme, nunca tenha lido esse livro, e aí fica novamente essa minha ênfase para que você faça isso, porque realmente vale muito a pena. Mas enfim, vamos aqui à obra de fato. O romance narra basicamente a chegada da Rosemary e do marido dela, que é um sujeito chamado Guy, a um edifício bastante requisitado de Nova York, o Brantford. O que acontece é que, se por um lado esse prédio é bastante concorrido por ter apartamentos amplos
e por ter uma arquitetura muito bonita, por outro lado, esse mesmo edifício tem fama de ser um lugar onde coisas estranhas, para dizer o mínimo, acontecem com alguma frequência. E eu estou falando aqui de eventos que vão desde mortes inexplicáveis e cadáveres de bebês que são encontrados no porão desse prédio, até coisas mais sinistras, como por exemplo, irmãs que praticavam canibalismo e até mesmo um sujeito que dizia ter invocado o diabo em um dos apartamentos do tal do Branford. E quem alerta a Rosemary para esse passado nada glamuroso do Branford é um amigo mais velho dela que ocupa aqui uma posição meio paternal, porque é ele quem cuida da protagonista depois que ela se distanciou da família ao ir viver na cidade grande. Esse amigo se chama Hutch e ele é um autor de literatura infanto-juvenil, daqueles livros de aventura, e isso é um elemento que também coloca sob suspeita os argumentos desse sujeito, porque você vê um autor desse tipo de literatura dizendo coisas escabrosas, daí você pensa, bom, na verdade é porque ele está tão imerso nesse universo da fantasia que ele não consegue mais pensar nas coisas de maneira racional, né? Pelo menos em um primeiro momento, esse é um argumento mobilizado pelo marido da Rosemary diante dessas histórias narradas pelo Hutch. Mas além disso, o Hutch ele também é um estudioso diletante de tudo aquilo que se refere às ciências ocultas. E é por isso que ele é bastante insistente ao pedir que a Rosemary reconsidere antes de se mudar para esse novo endereço. Mas aí é aquela coisa, a protagonista, ela está vivendo um sonho, então ela se casou há pouco tempo com um ator. Tudo bem que o Guy, ele não é lá assim um exemplo de performance e nem tem uma carreira muito promissora, mas ainda assim o fato dele ser um ator já é alguma coisa, né? Ele já fez alguns comerciais, já fez algumas peças ali pouco conhecidas, mas ainda assim ele está nesse caminho do cinema, digamos. Além disso, a Rosemary e o Guy ainda são jovens, eles pretendem ter filhos, e depois de ter ficado muito tempo na lista de espera, eles finalmente conseguiram um apartamento no Branford. Então nada mais justo do que eles irem para lá no fim das contas, né? E esse apartamento que eles conseguem então pertenceu a uma senhora já de certa idade, essa senhora já faleceu, e essa antiga proprietária era muito próxima de um casal de vizinhos que é a Minnie e o Roman. Esse casal de vizinhos, que é então a Minnie e o Roman, já tem uma certa idade, e por isso eu sempre acabo associando o Bebê de Rosemary a Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é uma peça do Edward Albee. Gosto muito dessa peça, gosto muito do filme também, que é a adaptação da peça, que é aquele filme com a Elizabeth Taylor. E, inclusive, há uns 2 anos, eu cheguei a gravar um vídeo sobre essa peça do Edward Albee, porém, eu perdi o arquivo do vídeo, e assim, como ficou um vídeo muito longo, depois eu fiquei com muita preguiça de regravar aquele vídeo, então, em algum momento do futuro, eu ainda preciso reler o livro para poder fazer isso, porque realmente é uma obra que vale a pena ser discutida. Mas enfim, eu acabo sempre fazendo então essa associação entre esses dois textos, primeiro porque em ambos existe uma oposição, existe uma tensão entre um casal jovem e um casal um pouco mais velho. Além disso, em ambas as obras, nós temos ali momentos nos quais as forças diabólicas ficam em primeiro plano. No caso da peça, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, esse momento acontece no segundo ato, apropriadamente intitulado Noite de Valpurgis, e no caso do romance, esse momento mais diabólico, digamos assim, ocorre no sonho, no trecho que descreve ali o sonho da Rosemary, né? Mas então, por conta disso, eu sempre acabo fazendo uma associação entre esses dois textos. Mas enfim, voltando aqui ao romance do Ira Levin, apesar de serem ali um pouco intrometidos, principalmente a Minnie, que além de intrometida, é bastante autoritária, então ela se impõe muito, mesmo estando na casa dos outros, esses dois personagens, né, esse casal de vizinhos,
parecem ser boas pessoas, tanto que eles recolheram e agora estão abrigando como se fosse uma filha, uma moça que estava morando na rua em situação bem complicada. E essa moça acaba se aproximando da Rosemary e dizendo várias coisas muito boas, muito agradáveis, muito abonadoras, tanto da Minnie quanto do Roman. Tanto é assim que a Rosemary e o Guy, primeiro de má vontade, mas depois genuinamente, principalmente o Guy, acabam se aproximando desse outro casal. Então veja que, de início, tudo parece contradizer aquelas lendas urbanas que foram mencionadas pelo Hutch, pelo amigo da Rosemary. Até que coisas estranhas começam a acontecer. E essas coisas estranhas envolvem, por exemplo, mortes e adoecimentos inexplicáveis, envolvem sonhos esquisitos, envolvem barulhos estranhos e por aí vai. Mas eis que, quando tudo parecia estar perdido, uma nova onda de sorte chega ao feliz casal protagonista aqui, quando, ao mesmo tempo, a Rosemary descobre que está grávida e o Guy consegue um papel de destaque em uma peça muito importante ali de Nova York. E graças a esse papel, a carreira do Guy começa a dar certo, ele deixa de ser ali um ator medíocre e passa a ser a bola da vez. Então, ele começa a ser mencionado por todos os jornais, ele começa a ser chamado para vários papéis, ele começa a ser cotado para alguns prêmios, enfim. E uma vez que a Minnie e o Roman são esse casal mais velho, sem filhos, assim como a Rosemary e o Guy, são esse casal mais jovem e cujos pais estão distantes, existe um momento em que, à revelia da vontade da protagonista, esses vizinhos passam a ocupar uma posição paternal em relação a ela e ao marido, principalmente ao marido, depois que descobrem essa gravidez. Inclusive, a primeira coisa que o Guy faz ao descobrir a gravidez da Rosemary é ir chamar esses vizinhos para comemorar todos juntos, né? E esses vizinhos, eles têm alguma influência ali na sociedade, tanto que eles conseguem o melhor médico da cidade para ser o obstetra da Rosemary. E esse médico, ao invés de indicar remédios e vitaminas convencionais, pede para a Minnie preparar ali um suco de ervas para ajudar na gravidez da Rosemary, porque a Minnie ela tem um conhecimento vasto nesse tipo de coisa. Ela tem ali uma horta em casa, então esse médico pede para que ela prepare ali uma vitamina caseira para a Rosemary, com a desculpa de que isso seria melhor, porque essas coisas industrializadas podem ter ali algum componente que faça mal ao bebê, enfim. Só que o problema é que, aos poucos, a protagonista começa a perceber uma série de coisas estranhas demais e passa a achar que aquela gravidez dela não é normal. Juntamente com isso, aquele amigo da Rosemary, o Hutch, sugere por meio de um livro que talvez, e apenas talvez, aquele casal de vizinhos esteja com segundas intenções. Mais especificamente, talvez esses vizinhos sejam bruxos ou satanistas, querendo afanar o bebê da Rosemary para algum tipo de ritual. E talvez eles ainda tenham ali alguma relação com aquele mesmo sujeito que, no passado, dizia ter invocado o diabo em um dos apartamentos do Branford. Então veja que, em um primeiro momento, todas essas teorias ficam ali apenas no campo das possibilidades, até porque tudo é fantasioso demais para que a gente já vá acreditando nisso de uma vez só. E aí, veja bem, eu estou aqui fazendo um esforço hercúleo para não dar nenhum spoiler, né? E eu não deveria nem estar muito preocupado com isso, porque afinal de contas, se você não conhece a história do bebê de Rosemary, você não sabe o que está perdendo, e assim, você deveria parar de ver esse vídeo agora e pelo menos assistir ao filme e depois você volta, porque como eu disse, o filme faz uma adaptação muito fiel aqui do romance. Mas enfim, então agora o que eu vou dizer daqui pra frente, pode ser que você ache que seja spoiler, mas aí, enfim, paciência. Veja, a grande questão do romance é que, de fato,
a protagonista está certa e há mesmo uma seita que não só está de olho nela e no filho que ela está esperando, como também conseguiu atrair o marido da Rosemary, conseguiu atrair o Guy, que concordou com tudo aquilo que eles impuseram, né, ou que eles propuseram, na verdade, em troca de uma carreira bem-sucedida como ator. E com isso, esse personagem, ele acaba admitindo indiretamente que até ele se achava um ator medíocre, porque afinal de contas, se ele não pensasse isso, ele não ia precisar fazer pacto nenhum, não é verdade? O erro da Rosemary, na verdade, foi achar que a tal seita de bruxos estava de olho no filho dela para fazer algum tipo de sacrifício ritual. Na verdade, esses satanistas, eles estão interessados nessa gestação porque o bebê que a Rosemary está esperando é o filho do diabo. Acontece que a Minnie e o Roman, eles lideram ali esse grupo de satanistas que de vez em quando se reúne em um sabá para adorar o diabo e assim dar continuidade a uma tradição que começou com o pai do Roman, que é aquele mesmo sujeito que no passado invocou o diabo em um dos apartamentos do Brentford. E daí veja bem, quase todos os livros que eu li sobre o diabo e sobre bruxaria, por mais diversas que sejam as linhas teóricas adotadas pelos autores, sempre aparece algo como um denominador comum, que é o seguinte: durante muito tempo se acreditou que existia uma relação estreita entre as bruxas e o diabo, e essa relação era selada com um pacto que envolvia, dentre outras coisas, a renúncia a Deus, o sacrifício de animais e crianças, canibalismo, o uso de ervas com propriedades supostamente mágicas, a profanação de símbolos sagrados, orgias, e principalmente, é claro, a adoração do diabo, ou ao diabo. Né? E aí, se você pensa nos eventos do passado do Brentford, narrados lá pelo Hutch, ou ainda se você pensa naqueles trechos em que esse casal de vizinhos diz abertamente que não acredita em Deus, ou faz críticas muito duras à Igreja Católica, principalmente ao Papa, que estava em Nova York no momento em que as ações do livro se passam. Enfim, se você pensa nesses elementos que estão polvilhados ao longo de todo o romance, você começa a perceber que, de fato, existe algo muito próximo dessa crendice popular envolvendo desse discurso que popularmente foi sendo construído sobre a conduta de pessoas que têm algum tipo de relação com o diabo. E aí, de certo modo, tudo isso vai estar presente naquele trecho que descreve o ritual de estupro que fez com que a Rosemary engravidasse do demônio. Por quê? O interessante aqui, ou melhor dizendo, o interesse desses satanistas aqui não é ter uma criança para ser sacrificada, mas sim ter uma mulher fértil para poder dar à luz ali o filho do diabo. E por sinal, todo o trecho que descreve o estupro da protagonista é muito incômodo porque ela está meio grogue e pensa que está sonhando que está sendo estuprada por uma criatura meio grotesca e em circunstâncias macabras. Ou seja, assim como ela não teve o direito de opinar em nada em toda essa história sobre engravidar do diabo, ela também não teve o direito sequer a ter algum tipo de prazer durante a concepção dessa criança. Muito pelo contrário, né? Como eu disse, a Rosemary, ela é literalmente estuprada e ela está consciente durante todo esse processo, e isso torna essa descrição bastante incômoda. E aí me chama muito a atenção o comportamento do Guy nessa história toda, porque, por um lado, ele se coloca quase como o dono da Rosemary ao decidir por ela se iria ou não participar de tudo aquilo. Só que, por outro lado, o Guy permite que a esposa dele engravide de outro e depois, ao saber que tudo deu certo e que a carreira dele de fato começaria a crescer por conta desse suposto pacto, o Guy se torna quase que um capanga desses satanistas, como se ele se recusasse a assumir as responsabilidades implicadas no papel de um pai de família.
Tanto que até a Rosemary acha estranha essa passividade dele diante dos vizinhos e chega a comentar com o Hutch que era como se o Guy estivesse vendo nesse casal de idade uma projeção dos próprios pais. Então é isso. Ao invés de se tornar um pai, o personagem, que é o marido da Rosemary, ele acaba voltando a ocupar uma posição de filho que precisa de ajuda para conseguir as coisas na vida, né? E aí nesse processo ele acaba saindo daquela postura cética do início do romance, porque no início um dos motivos que aproximam ali o Guy desses vizinhos é o fato de que o Guy também é ateu, e daí ele encontra esse ponto de contato com esse outro casal, né? Então, veja, de início ele mantém essa postura cética, né, do ateu, só que aos poucos ele vai se aproximando daquelas crenças místicas que estavam tão em voga na década de 1960, como eu disse no início do vídeo. E aí, pensando nisso, é muito curioso perceber como a própria Rosemary, ela se diz agnóstica, mas aí ela vive se benzendo, ela vive demonstrando certo desconforto quando o marido faz comentários críticos à igreja, e isso demonstra essa ambiguidade das crenças naquela época, né, ali nos anos 60. Outra coisa interessante sobre o Guy é o nome dele. Inclusive, esse aspecto do nome desse personagem foi mencionado durante a reunião do clube que nós fizemos aqui sobre o bebê de Rosemary, né? Porque veja, Guy em inglês é também um modo meio genérico de se referir a um homem qualquer. Então, já no nome, esse personagem é marcado pela mediocridade. Ele poderia ser qualquer um. Por outro lado, a Rosemary, como o nome dela sugere, aparece aqui como uma espécie de releitura às avessas de Maria, pensando que ambas foram escolhidas por forças metafísicas contra a própria vontade e passam por um processo de gravidez sobrenatural. Mas a diferença óbvia é que a Maria estava esperando o filho de Deus, ao passo que a Rosemary está esperando o filho do Satanás. Então, me pareceu muito apropriado lançar esse vídeo em pleno Natal, né? Mas enfim, pensando então que a Rosemary foi possuída pelo demônio e está esperando o filho do demônio, nesse aspecto, o parto dela vai ser quase como uma espécie de exorcismo ao longo da narrativa. Por isso mesmo, a gravidez dessa personagem aparece aqui como algo da ordem do grotesco. Então, ela fica muito magra, ela sente muitas dores, ela fica com um aspecto cadavérico, doente, porque esse feto está sugando toda a energia da mãe. E esse aspecto grotesco da gravidez também surge nos momentos em que essa protagonista começa, por exemplo, a ter vontade de comer carne crua. Então veja que com isso ela se torna essa figura meio repulsiva, meio abjeta, tanto que ela não consegue olhar o próprio reflexo enquanto come essa carne crua. Só que o médico que os vizinhos indicaram, e que também faz parte da seita dos satanistas, ele não só lhe diz que todos aqueles sintomas eram absolutamente normais, como também proíbe a Rosemary de ficar lendo livros ou perguntando a outras mães sobre como foi a gravidez dessas outras mulheres, porque, segundo ele, cada caso é um caso, então cada gravidez é única. E pelo que eu fiquei sabendo na reunião aqui sobre o livro, esse tipo de conselho vindo de médicos é muito frequente. Porém, mesmo com todas essas adversidades e a despeito delas, a Rosemary ainda consegue se apropriar dessa gravidez e resolve fazer alguma coisa para fugir dos satanistas e depois para tentar ocupar o seu lugar de direito, e daí eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. E aí vamos nos lembrar que a década de 60 também foi marcada pelo início da segunda onda do feminismo, que tinha como pautas, dentre outras coisas, a emancipação feminina, pensando, por exemplo, no direito à igualdade salarial e a maior participação política. Outra pauta dessa segunda onda foi
o uso de métodos contraceptivos e o direito ao aborto, e essas últimas pautas, elas ganharam ainda mais força, se não me engano, já na década de 70, mas ainda assim, veja que havia já nos anos 60 um zeitgeist que também nos permite olhar para esse romance a partir dessa perspectiva dos direitos da mulher e do lugar social ocupado pela protagonista. Porque veja, como eu disse antes, de início ainda existe alguma ambiguidade no que se refere à existência ou não da tal seita. E isso está diretamente ligado ao descrédito dado à mulher, que é sempre chamada de louca, de histérica, né? Que é desacreditada. No caso aqui da Rosemary, ela é desacreditada pelo médico, pelo marido. Ela não pode decidir o que vai fazer da própria vida, etc, etc, etc. Né? E essa ideia da mulher ser vista como louca me lembra bastante daquele texto da Charlotte Perkins, se não me engano é esse o nome da autora, chamado Papel de Parede Amarelo, né, que é um conto que discute muito bem todas essas questões de um jeito bastante alegórico e em um texto, em uma narrativa que também tem vários elementos ligados ali ao terror, à capacidade de gerar medo em quem está lendo. Então, existe ainda essa associação possível, pensando aqui no Bebê de Rosemary. E essa discussão sobre o feminino também aparece indiretamente quando a gente pensa que no passado o corpo feminino gerava tamanho desconforto que as bruxas eram associadas ao diabo por serem mulheres, né? Já aqui, por mais que existam ali mulheres nessa seita, são os homens que assumem um papel de liderança, ao passo que as mulheres desse grupo funcionam quase como um contraponto a Rosemary. Então, elas vão representar aqui uma tradição e a protagonista, por outro lado, representa esse novo olhar sobre o que é ser mulher. E o trecho em que isso fica mais evidente é aquele em que a Rosemary se recusa a continuar tomando os remédios caseiros e decide tomar vitaminas normais, estabelecendo com isso um contraste entre a tradição e a modernidade. E aí é muito interessante a gente pensar nessas questões ligadas ao aborto, quando o que nós temos aqui é um corpo que parece ser independente da mulher, um corpo que torna a protagonista refém dos olhares alheios. Além, é claro, de todo esse imbróglio gerar um questionamento válido que fica no ar quando a narrativa acaba, que é: será que essa criança vai ser má porque ela não deixa de ser uma criança, então talvez ela seja pura, mas essa criança é o filho do diabo, então talvez ela seja má. Então o fim do romance, ele é muito pessimista porque ele nos mostra que o máximo que a Rosemary pode fazer é se conformar com um determinado papel e tentar, quem sabe, mudar alguma coisa na natureza daquela criança que, quer queira, quer não, ainda tem uma parte humana da protagonista. Portanto, me parece que o Bebê de Rosemary seja um romance muito interessante para a gente pensar em todo esse aspecto cultural e político dos Estados Unidos nos anos 60, e por isso mesmo fica aqui a minha sugestão enfática para que você leia o livro e assista lá também ao filme, que é um filme excelente, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Esse livro, ele se tornou uma das minhas melhores leituras agora de 2022, então fica aqui essa minha recomendação de leitura. Eu vou deixar lá embaixo o link para todos esses vídeos que eu fui citando e vou deixar também as referências para esses livros que eu mencionei ao longo desta minha fala. Por fim, vou deixar o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso olhando lá quais são os tipos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses tipos. Certo? Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já me apoiam, que já contribuem financeiramente aqui com este meu trabalho. E para você aí que quer contribuir, mas que não pode fazer isso de maneira financeira, você pode mostrar para o YouTube que o meu conteúdo é relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos. Tenham todos e todas aí um bom Natal e um Amplexo.